Olá pessoal, provavelmente você já tenha ouvido falar sobre autismo e síndrome de Down. Talvez você tenha até alguma experiência com parentes ou talvez amigos próximos ou de repente até mesmo filhos ou netos. Hoje eu quero conversar com você um pouquinho sobre isso, não no lado científico, mas quero conversar sobre isso a respeito do lado emocional da questão. Eu mesmo, por exemplo, tenho um filho chamado Samuel Fonseca, que foi diagnosticado com autismo quando tinha 2 anos de idade, e Davi, que tem 2 anos de idade, foi diagnosticado com Down Syndrome, síndrome de Down. E hoje eu quero conversar com você, fique comigo. Olá pessoal, bem-vindo ao canal Os Mineiros nos Estados Unidos. Hoje nós então vamos falar do lado emocional que envolve famílias com síndrome de Down e com autismo. O meu filho Samuel foi diagnosticado com autismo quando tinha 2 anos de idade e pra gente foi uma situação muito difícil. Tive que juntar os pedaços para segurar as pontas, não foi fácil não. Para quem tem um filho com síndrome de Down e com autismo, você pode imaginar como é que eu passei durante os 7 primeiros anos. Foi quando o meu filho deu a primeira palavrinha. Eu quero falar sobre esse assunto porque eu também tenho um menino agora que tem síndrome de Down, chama-se Davi, um menino lindo, maravilhoso, um presente de Deus para mim. Mas eu quero falar sobre o lado emocional porque foi algo que eu passei na minha vida juntamente com a minha esposa, principalmente na segunda etapa, quando a gente teve um menino com síndrome de Down, que foi o Davi, com 2 anos de idade agora. Foi muito difícil para minha esposa e para mim também, mas eu estava esperando alguma coisa e já estava confiando que alguma coisa diferente iria acontecer. Então, em primeiro lugar, eu quero dizer para você que a sua saúde emocional, você entender como isso funciona, como as coisas acontecem, vai ser muito importante para você. E bater papo sobre isso é bom. É bom você conversar, é bom você discutir com pessoas, trocar algumas ideias. Com certeza é o que vocês provavelmente têm mais feito. Conversar com pessoas, conversar com médicos no assunto, pessoas que já estão envolvidas em causas dessas duas síndromes. Então, com certeza, você já deve ter procurado ajuda com médicos, com talvez psicólogos e coisas assim. Mas é importante bater papo sobre o assunto, é importante você discutir, conversar com pessoas que já teve e que tem alguma experiência e que até mesmo vive ainda essa experiência. Eu tenho uma história diferente para contar em relação ao Samuel. Provavelmente alguns de vocês já têm até assistido o vídeo no YouTube, o menino que não sabia falar, que eu postei do Samuel, ele mesmo contando, ele mesmo fazendo a narrativa da vida dele, do ponto de vista dele a partir do momento em que ele falou a primeira vez e também do momento em que eu pude conversar com ele daquilo que ele era, como aconteceu as coisas, ele guardou isso tudo na cabeça. É um menino extremamente inteligente e tem muita coisa boa para contar. Para quem quiser ouvir o vídeo dele, por favor, acesse o link aí também no nosso canal, se inscreva no canal. Vai ser muito importante para você assistir o vídeo de Samuel, vai te trazer muita expectativa, muita esperança, muita, talvez até paciência e fé. É muito importante isso para você que está com essas duas síndromes na mão, ou uma, ou duas, ou você conheça alguém que tem essa síndrome também. Isso vai te ajudar muito, vai te dar uma descarga aí elétrica, vai te dar uma forcinha para você prosseguir. Em primeiro lugar, é muito importante você se acalmar. Quando você recebe essa notícia, seu menino é diagnosticado com autismo, vamos falar sobre autismo por enquanto, depois eu vou falar do Davi com síndrome de Down. Quando você recebe essa notícia de que seu menino vai ter autismo, por exemplo, é um choque muito grande, porque quando seu menino nasce, você checa os dedinhos, você olha, quer saber se está tudo certinho, seu coração empurra lá, né? Seu coração vai lá em primeiro lugar, ele quer ver tudo certinho, você quer o melhor para o seu filho. Às vezes, algumas pessoas recebem a notícia do síndrome de Down, por exemplo, ainda com a criança no ventre. Então, já o impacto é antes. Mas o autismo não. O autismo ainda demora um pouquinho para você perceber, não tem nada ainda que possa testar lá na barriguinha da mamãe. Então, você recebe essa surpresa logo em seguida. E eu
passei a perceber que isso tem algo muito bonito nisso. Você fala, Deison, você está brincando, não tem nada de bonito nisso, isso é difícil, isso é terrível. Pelo meu filho Samuel, pude aprender muita coisa. Lógico, eu creio que o autismo vem com essa de Deus, uma carga de ensinamento para os pais, para os irmãos, até mesmo para os familiares em geral, avós e tal. E para mim foi um aprendizado muito grande, eu aprendi a ter paciência, eu aprendi a esperar. Vou te falar a verdade que enquanto eu tive o Samuel, eu tinha muito desespero de ver o meu menino me chamar de papai a primeira vez. Era a coisa mais esperada na minha vida que meu filho pudesse me chamar de papai. Eu queria ouvir a primeira palavra do meu filho. Eu sei que provavelmente você da mesma forma queira ouvir o seu filho falar papai ou agir, mas o Samuel era diferente dos outros meninos. Eu moro aqui nos Estados Unidos há quase 25 anos e ele nasceu aqui também. Quando o meu filho foi diagnosticado, a minha esposa já tinha percebido que alguma coisa estava diferente com ele. Você pode assistir isso no vídeo, vou contar um pedacinho. Quando ele foi diagnosticado com autismo, ela percebeu que ele colocava as coisas enfileirada, papel higiênico, quando pegasse os rolos, deixava na mão dele assim, colocava tudo em pé. A gente fazia essas brincadeiras com ele. Ele colocava tudo em cima do outro, rodava, batia a cabeça no chão, batia a cabeça na parede, mordia no braço, na mão. Vocês sabem como são os sintomas aí. E não era diferente, o Samuel não falava, olhava para ninguém. Figurativamente, eu imaginava ele como se fosse um menino preso numa caixinha de vidro. Eu olhava nos olhos dele e não conseguia ver nada ali dentro, não via emoção, não via amor, não via carinho por nós, não via o mínimo de relacionamento de um coleguinha com outro. Isso foi a coisa mais difícil da minha vida, porque a minha esposa era babysitter, ela tomava conta de outras crianças e todo mundo reagia tão bem, normalmente tudo crescia bem. E essa analogia e esse momento de você observar as crianças agindo de uma forma e o seu filho agindo de forma diferente, machuca tanto a mãe, machuca tanto o pai, porque você quer que o seu menino acompanhe o restante da multidão. Você quer que o seu menino acompanhe a turma toda. E vou te ser sincero, isso era uma parte mais difícil para mim. Era ver que os coleguinhas dele executavam pedidos ou alguma coisa que mandasse ele fazer, eles faziam, mas o Samuel não fazia. Se eu pedisse o Samuel para buscar um brinquedo, um telefone, era a mesma coisa que não falar nada com ninguém. O Samuel não correspondia. Era terrível para mim, era difícil para mim suportar isso. Mas eu orei e pedi a Deus demais. Pedi a Deus. Orei todo dia, entrava no meu quarto e orava, levantava de noite, ia lá na cama dele e orava por ele e falava com Deus assim: meu Deus, eu sei, eu não tô falando nada além do que provavelmente você já tenha feito e muitas vezes. Eu sei que alguns discordam do ponto de vista espiritual ou pedir a Deus sobre isso. Eu sei disso, muitos discordam, mas eu não discordo. Eu sou e continuarei pedindo a Deus pela minha família, pelos meus filhos e por muitos que têm síndrome de Down e autismo. Eu continuo orando por isso. Esses dias um rapaz, eu vinha no carro, o rapaz mandou uma mensagem para mim e pediu que eu orasse pro filho dele que tem tem autismo. E na mesma hora eu orei e pedi a Deus. E vou continuar orando por ele, porque eu creio nisso. Se alguém rejeita, não tem problema. É a minha fé, é o meu Jesus, é o meu Deus. E eu vou continuar servindo e vou continuar pedindo pelos meus filhos. E eu vou te contar o milagre que acontece. Então, quando eu orei naquele quarto, orei várias vezes, várias noites. Por 7 anos eu orei. E eu colocava a mão na cabeça do Samuel enquanto estava dormindo. Um menino lindo, maravilhoso, bonito. Vou mostrar a foto dele. Essa daí é minha família, ó. Samuel, Sarinha, uma moça linda, minha esposa Ana Paula e agora o mais recente, Davi. Então eu botava a mão na cabeça do Samuel e orava por ele, e orava, falava: meu Deus, eu te peço no nome de Jesus, dá sabedoria para o Samuel, dá inteligência para ele. A Bíblia diz que aquele que clama por inteligência, aprenda isso, aquele que clama por inteligência, aquele que pede por inteligência,
ele recebe inteligência, ele recebe sabedoria. Tem alguma coisa que Deus ama dar para as pessoas, é sabedoria, tá? Então peça sabedoria para o seu filho, peça sabedoria para cuidar do seu filho, peça sabedoria para criar o seu filho, peça isso a Deus, mas peça e Deus vai te dar, eu tenho certeza, peça no nome de Jesus, porque Ele é que pode dar todas as coisas, tudo pertence a Ele. Pede sabedoria e Deus vai te dar sabedoria. Então eu pedi para o meu filho sabedoria, meu Deus, dá sabedoria, inteligência para o meu filho, por favor, meu Deus, no nome de Jesus. Eu pedi durante 7 anos, pedi essa sabedoria como Salomão, e Deus teve misericórdia de mim. Eu acho que falar misericórdia de mim é até um tanto quanto egoísta, né? Mas porque a gente quer pedir pro filho da gente, né? Mas em parte a gente quer também que aquela dor que está dentro seja aliviada na cura do seu filho. Os dois vão ser bem-aventurados se receber a cura de Deus. Então eu pedi e Deus me ouviu. Deus teve misericórdia de mim. E o Samuel se tornou um menino extremamente social, brincalhão, dirige hoje para tudo enquanto é lado aqui nos Estados Unidos, tirou a carteira quando tinha 16 anos e carteira de motorista, tinha carteira quando tinha 18 anos. Ele não pegou no carro antes. Aí ele pegou a carteira dele e agora já tá namorando e tá muito animado, tá querendo dar um passeio no Brasil para ver a namorada, lógico, eu entendo isso. Então é um menino assim, ganhou 4 medalhas de ouro na UBMAP no Brasil. Um período que nós moramos no Brasil, ele participou da UBMAP, Olimpíada Nacional de Matemática, e ele ganhou 4 medalhas de ouro. Ele ganhou também 1 medalha de ouro na Olimpíada de Astronomia. Você vai assistir nesse vídeo aí, por favor assista, vai te abençoar, vai ajudar muito a sua vida. Provavelmente alguns de vocês já assistiram. Mas eu só sei que o Samuel virou assim, uma bênção. Bom, já era uma bênção, né? Mas se tornou assim, uma bênção e ainda livre daquele problema do autismo. Depois de 46 anos de idade, Deus me deu um outro baby, e é o Davi. E o Davi tem síndrome de Down. Quando a minha esposa recebeu essa notícia, a gente ficou assim, chocado, né? Embora eu tinha uma preocupação, porque a gente já era bem avançado, né, na idade. A minha esposa tinha 44 na época, e agora eu tenho 48, já tem 2 anos. Então, quando o Davi veio, a gente soube, eu fiquei muito preocupado, porque por causa da idade poderia ser um problema. E o Davi realmente teve o síndrome de Down. Quando os médicos falaram, a gente ficou muito preocupado e tudo mais. Eu vou te contar depois a história do Davi mais detalhadamente no próximo vídeo. Mas o Davi veio e tem sido para mim a coisa mais magnífica da minha vida, a coisa mais interessante. Esses dias eu perguntei para minha esposa, porque a gente passou muito problema com o Davi, ele teve que operar o reto, e vocês viram a foto dele aí, um menino lindo, maravilhoso. Veio a ser aquilo que eu sonhava na minha vida, veio a ser o Davi. Uma coisa mais gostosa, uma coisa mais linda, mais especial, mais amorosa, aonde eu pude soltar aquele restinho de amor, aquela coisa gostosa que tinha no coração para dar pro Davi. A minha esposa ficou ainda um pouco preocupada, e fica preocupada de vez em quando. Ela fala assim: Davidson, mas como é que vamos fazer quando o Davi tiver 8 anos de idade, 6 anos, 7 anos? E eu falo para ela, e a mesma coisa que eu vou falar para você, e a razão de que eu fiz esse vídeo é exatamente para fazer isso. A gente tem que acalmar nessa hora, a gente tem que sossegar, tem que confiar que aquele Deus que curou o Samuel, ele pode também curar o síndrome de Down. Mas se ele não quiser curar o síndrome de Down, ele preparou esse Davi para mim dessa forma. Deus pode curar o síndrome de Down e eu vou continuar orando para ele curar o Davi, amenizar, sarar completamente, não me importa. A minha parte eu vou fazer, eu vou continuar orando, pedindo a Deus. Porém, eu vou fazer isso da forma assim, sem desespero, não vou deixar minha esposa desesperar. Quando ela recebeu a notícia, a pressão subiu, a açúcar no sangue subiu, então não é fácil, eu entendo, eu não posso tirar
Não posso botar toda essa carga nela, mas ela sentiu dessa forma. Mas eu procurei trabalhar com ela e conversar com ela a respeito disso. E falei, minha esposa, você tem que acalmar, esperar, deixa Deus agir. A Bíblia diz que Deus te conhece já no ventre da sua mãe, que antes de todas as coisas você já tinha sido formado. Ele sabe de tudo. E eu falei, será que meu Deus me deu um filho problemático? Será que meu Deus me deu um filho doente? Eu passei a aprender, eu passei a entender que Deus não me deu um filho doente, não me deu um problema, não me deu uma situação. Não, Deus me deu um motivo de agradecer a Ele. Eu não sabia ainda que eu podia agradecer a Deus por ter um filho com síndrome de Down. Eu não sabia que eu podia agradecer a Deus por ter um filho com autismo. Agora eu tenho dois, um com síndrome de Down e um com autismo. Um foi curado, o outro está a caminho. Estou orando a Deus. Mas com Davi, eu coloquei no meu coração que eu não vou desesperar da forma que eu desesperei no Samuel. Eu vou esperar as coisas acontecerem. O Davi tem 2 anos, ainda não fala. E demorou a andar, tá andando agora. Demorou a andar, minha esposa estava preocupada, fez um aninho, não cantou parabéns, não andou, estava bem molinha ainda no corpo. Meu bem, não se preocupe. Espere, eu quero falar isso para você, não se preocupe, espere, o seu filho tem o tempo dele, o Davi tem o tempo dele, ele tem o tempo de começar a processar os dados, a começar a entender a linguagem, ele tem o tempo dele. Não quer dizer que porque o seu amiguinho, o amiguinho dele falou com 1 ano, que o Davi ou o seu filho vai falar com 1 ano. Talvez ele demore 2, talvez ele demore 3, talvez ele demore 4. Não estou tirando a responsabilidade de você ajudar, servir, levar ele no médico, fazer todas aquelas terapias que é necessário fazer, medicamentos que são necessários para os meninos. Lógico, não desmereço isso, mas você tem que esperar e dar o tempo do seu filho, dar o tempo dele reagir. Isso vai te acalmar, isso vai te trazer assim um sossego. Você precisa de esperar as coisas acontecerem e precisa dar ao menino ou à sua filha o tempo dela prosseguir, dela começar a caminhar, dela começar a processar, entender. O meu filho ainda não fala papai. Hoje eu abracei ele, coloquei ele no ombro e fiquei falando no ouvido assim, papai, papai, papai. Doido pra ele falar papai, mas eu não tô com pressa. Quero que ele fala, mas no tempo dele. Parece contraditório, né? Eu quero que ele fale papai, mas não tô com pressa. Não, sim, gostaria que ele falasse, mas no tempo dele. Eu não para me satisfazer, não, de forma alguma. Eu aprendi que eu preciso de servir o Davi. Quando o Davi nasceu, a médica falou com ele assim, a médica falou com a gente assim, antes do Davi nascer, a minha esposa estava grávida, o médico falou assim, vocês deveriam tirar o Davi, porque ele tem síndrome de Down e você não sabe o que esperar do menino. Ele pode ser muito problemático, pode ter isso e assim, e na verdade o Davi passou muito aperto. O Davi passou 50 dias no NICU, foi muito difícil pra gente, fez essa cirurgia que eu disse, mas passou. Davi venceu. O pequeno Davi conseguiu vencer o gigante. E a médica falou assim, vocês deveriam tirar ele antes de nascer. Mas eu falei com a minha esposa e que de forma alguma, e lógico que ela também da mesma forma, de forma alguma tiraria. E interessante que esses dias, depois de tudo que passou, eu perguntei para minha esposa, e agora, Aninha? O nome dela é Ana Paula. E agora, se Deus te desse a oportunidade de você rejeitar tudo que aconteceu, Deus vai te dar a oportunidade de chegar e falar assim, eu nunca queria ter tido Davi, e vai voltar a nossa vida de forma normal, como se nada tivesse acontecido. Você não iria lembrar do Davi, não ia ter peso de consciência, simplesmente ele não existiria na sua vida, nem na minha, ninguém nunca ia saber que existiu Davi. Você trocaria isso se Deus te desse a oportunidade? Ou você queria enfrentar daqui pra frente todas as dificuldades que o Davi pode ter, aquilo que pode acontecer ainda, não sabe o que pode ser do futuro dele, se ele vai reagir bem, se ele vai crescer direitinho, se ele vai ter boa dicção, se ele vai ter serviço, se ele vai trabalhar por si só ou se vai precisar de ajuda o tempo inteiro. A minha esposa falou, Davidson, 10.000 vezes eu queria o Davi do jeito que é. Mãe é mãe e Deus é Deus, e Deus sabe muito bem disso. Então ele dá pra gente aquilo que é melhor pra gente. Se você falar assim, não, isso não é o melhor pra mim, entenda que Deus te dá pra você o que é melhor. A Bíblia diz que os planos dele são bons e não maus. Só a gente precisa de entender o que é plano bom.
às vistas de Deus. A gente precisa entender que Deus trabalha de forma que a gente não consegue compreender. Às vezes machuca a gente. Tem gente que prefere viver machucado do que aprender o que é a vontade de Deus. Aí você pode me dizer: Deus, então a vontade de Deus é eu sofrer com meu filho, eu ter um filho assim ou assim se assado? Não, ele fez o que era melhor, ele deu o filho dele pra gente. O melhor que ele tinha, ele deu pra gente. Então, quanto a isso, a gente não tem como reclamar. Deus faz e quer o melhor pra gente. Então, a minha palavra para você é que você descanse em Deus, tranquilize, aguarde, espere, dá tempo às coisas acontecerem, deixa as coisas resolver aos pouquinhos e vai acontecer. No dia que a minha esposa me fez uma pergunta: Davidson, o que vai acontecer com o Davi quando ele tiver seus 18 anos de idade? A gente já vai estar com quase 70. Quem vai tomar conta do Davi? Eu falei: minha esposa, por favor. Olha só, a Bíblia diz que a misericórdia de Deus se renova a cada manhã. Como que eu vou me preocupar com o dia de amanhã se a misericórdia de Deus se renovou hoje, vai se renovar amanhã? Como que eu vou se preocupar se a Bíblia diz que nós não devemos ficar preocupado ou ansioso com coisa alguma? Nem o que nós devemos comer, o que nós vamos vestir, não devemos ficar preocupado com coisa alguma. Então, por que eu vou ficar desesperado sabendo que eu não posso resolver o problema do Davi? Porque se eu pudesse, eu resolveria ontem. Eu não pude resolver o problema do Samuel. Se eu pudesse, eu teria resolvido no primeiro ano que eu descobri. Você não pode resolver. Se você só pudesse, você já tinha resolvido. Quem pode resolver é só Deus. E a gente tem que deixar Deus trabalhar, porque Deus vai trabalhar no seu filho, vai trabalhar na sua casa, na vida do seu esposo, na vida da sua esposa, com os seus pais, com os irmãos dele. Deus vai trabalhar, e dessa forma Deus tem ensinado milhares de pessoas no mundo a amar mais. Deus tem ensinado a pessoas a servir. Eu aprendi que ser pai de autista e ser pai de menino com síndrome de Down é ser pai para servir, é amar sem a menor restrição, é amar de forma quase perfeita, é amar de forma que Jesus ensinou, porque a Bíblia diz que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, o amor tudo perdoa, não arde em ciúmes. Esse é o amor. Essa é a forma de se cuidar de um filho com síndrome de Down e com autismo. Então, eu falei com a minha esposa: meu bem, vamos esperar. Hoje a gente vive hoje. O problema que surgiu hoje, a gente resolve hoje com a misericórdia de Deus que se renova hoje. Se a gente tiver choro de madrugada durante a noite, a alegria se renova ao amanhecer, junto com a misericórdia de Deus. Então, para você, aguarde, dê tempo, espere, use a misericórdia de Deus nessa manhã para você, a misericórdia de Deus amanhã para você usa, depois da manhã, aquela misericórdia você resolve os problemas de amanhã com a misericórdia de manhã. Hoje qual é o problema? Ele tá com dor de cabeça, ok, vamos dar um remedinho, vamos dar um probleminha. Ele não tá fazendo, beleza, a gente resolve hoje o problema de hoje. Amanhã a gente resolve o problema de amanhã, sem desesperar. Você não pode juntar problemas de 25 anos quando Samuel tiver 18 anos de vida e o Davi tiver 18 anos de vida e eu tiver 70 anos de idade. Então eu vou resolver a situação dele lá hoje. Não, nem existiu ainda. Então eu vou acalmar. Por que eu vou me desesperar? Por quê? Isso vai me prejudicar, vai me dar um coração amargurado, vou ficar com depressão, vou morrer antes de poder ajudar o Davi. Então é melhor pra gente, é melhor pra você. Eu quero que essa palavra sirva pra você como uma forma de descansar, como uma forma de esperar em Deus. Para mim e para você, nós temos já em mãos esse desafio, esse challenge para seguir, para enfrentar. Ainda bem que o nome do meu filho é Davi, aquele que luta contra o gigante, né? Então eu tô junto com ele na batalha. Você tem que estar junto com seus filhos na batalha, com seu menino, com seu netinho, ou com seu primo, ou com seu amigo. Você tem que estar junto com ele na batalha, mas acalmando primeiro os pais e as mães, para ele poder, aos pouquinhos, de acordo com a situação vai caminhando, as coisas vão resolvendo e só vai melhorando, porque Deus é bom.
E Deus é bom na sua vida, Deus é bom na minha vida. E Deus não faz exceção de pessoas, entenda isso. Não estou falando de igrejas, tá? Eu estou falando de amor de Deus. Então, eu espero que esse vídeo sirva para você como uma bênção, como uma forma de te ajudar a acalmar e esperar que Deus vai resolver o seu problema. Às vezes, o maior problema, Davi não sabe de problema, Davi tá bem, Davi tá rindo, tá feliz, eu espero chegar em casa, ele faz assim com a mãozinha, quando eu chego, tá bem, tá feliz, tá alegre. Aquele é o Davi que Deus planejou para mim. Aí eu vou desesperar para ele? Não, ele tá feliz, deixa ele. Conserta primeiro o seu coraçãozinho, o seu coração, a sua vida, a sua emoção, o seu sistema emocional, você conserta primeiro, se acalma. Você vai ajudar muito o seu filho se você estiver bem, se a sua saúde estiver inteira, se você tiver ainda aquele ânimo, porque quando a pessoa tá tão abatida, tá entristecida, ela não consegue ajudar ninguém. Quando a pessoa tá ainda assim tão para baixo, ela não consegue, porque tá muito abatida, ela não consegue ter forças para ajudar alguém. E você precisa ajudar o seu filho. E a coisa mais gostosa que tem é você poder servir, você poder ajudar. A Bíblia diz que não tem nada melhor do que você dar para os outros. Dar é melhor do que receber. É muito melhor você ajudar uma criança do que ser ajudado. Então ajude, sirva, mas faça isso com carinho, faça isso com amor. Eu sei que os pais de crianças com autismo já fazem isso com amor, já fazem com muito carinho, mas entrega tudo, entrega o seu eu, entrega aquela dorzinha que está lá dentro. Deus vai cuidar dos seus meninos, eles já estão cuidados, eles já estão perfeitos. Interessante que o primeiro dia, antes da gente saber que Davi ia nascer, a minha esposa foi num local fazer um cabelo, e uma senhora mexicana, ela viu a Aninha lá e falou com ela assim, a Aninha ela tinha saído, estava indo embora, ela voltou e falou com a Aninha no local lá de fazer cabelo. Ela falou assim: minha filha, Deus me deu uma palavra para você. Ela falou em espanhol, a minha esposa, falou para ela assim: Deus me deu uma palavra para falar para você, você quer ouvir? Ela falou: quero sim. Ela falou assim: Deus me falou que tudo vai bem com o seu bebê. Minha esposa chorou, ela não sabia de nada, nem sabia que o menino ia ter síndrome de Down, mas recebeu aquela, tudo vai bem com o bebê. Essa palavra serviu pra gente até hoje. É a palavra que ficou no nosso coração. Tudo vai bem com Davi. Tudo vai bem com seu filho. Seu filho, do jeito que tá, ele tá feliz do jeito que ele é. Pode saber que o Samuel nem sabia quem era Samuel. Enquanto tinha autismo, Samuel era simplesmente Samuel, estava feliz, não tinha problema. Provavelmente o Samuel tenha mais problemas hoje do que tinha na época. Agora já começou a arrumar uma namoradinha, já começou a dirigir, responsabilidade, trabalhar, então já começou a ter os problemas. Então, irmãos, queridos, amados, amigos, aí espectadores, aí telespectadores do YouTube, desse canal Os Mineiros nos Estados Unidos, por favor, acalme o seu coração, espere em Deus que Ele vai abençoar a sua vida. Mas não deixe de insistir, orar, pedir a Deus para abençoar o seu filho. Peça a Deus para dar sabedoria, peça a Deus para dar paciência por você e te ensinar como servir da melhor maneira possível. Se precisar de ajuda, pode fazer um comentário aí no canal, vai ser um prazer imenso responder você. Dou meu número, eu quero compartilhar aí do que eu puder, do que eu souber. Vou fazer o possível para te ajudar, indicações. Ultimamente recebi pessoas da Amazônia escrevendo para mim e pedindo ajuda, então a gente manda ajuda, manda indicações de grupos que trabalham especificamente em cada um desses setores. Então seria um prazer receber de você uma mensagem, seria um prazer ter você com a gente. Um abração e muito obrigado, não se esqueça de se inscrever no canal e muito obrigado por assistir os vídeos dos Mineiros nos Estados Unidos. Ali, obviamente, você vai assistir coisas gerais do meu canal, da minha família, dos meus meninos, as brincadeiras que a gente tem em casa. Nós somos uma família normal, graças a Deus, então temos brincadeiras de tudo enquanto é jeito lá. Se inscreva no canal, vai ser uma bênção ter você com a gente. Compartilhe o vídeo, de repente esse vídeo vai abençoar alguns outros. Deus abençoe, em nome de Jesus.